Eu não apresentei ainda a proposta inicialmente aqui, que a gente está discutindo no GT, e que já foi apresentada na Previc, que é o órgão regulador, e que vai passar por lá a aprovação da proposta. Então, nessa reunião que nós fizemos com a Previc, foi como se fosse uma consulta informal, podemos dizer assim, para saber se a gente estava no caminho certo. Também fizemos essa apresentação para o então presidente da Petros, o Walter Mendes, que já saiu, mas o Flávio, que era o diretor de seguridade, ele ainda continua lá na Petros, então ele tem conhecimento. Fizemos a apresentação também da proposta para o presidente da Petrobras, e aí nessa apresentação estava presente também os diretores financeiro, que é o Rafael Grisolha, o diretor corporativo, que é o Eberaldo, e também o gerente executivo de RH, o Marcus. E trouxeram também o jurídico, que é o Marco Aurélio, que ele, além de ser do jurídico, ele também é conselheiro deliberativo na Petros, indicado pela Petrobras. E, posteriormente, após essa apresentação, essa rodada de apresentação que nós fizemos, onde também está faltando ainda a Secretaria das Estatais, inclusive não era ideia nossa ir lá, mas na reunião com a Previc, o diretor lá de fiscalização, ele indicou que seria importante a gente fazer a apresentação lá na Secretaria das Estatais, porque vai passar por lá também a aprovação do desembolso da Petrobras em relação à nossa proposta, se for aprovada, e a Petrobras só pode fazer esse desembolso se for aprovado pela Secretaria das Estatais. Então, a gente pediu essa reunião, mas até agora ela não foi confirmada, essa reunião. Estamos aguardando. E, depois dessa rodada, faltando ainda a Secretaria das Estatais, nós continuamos discutindo os pontos pendentes da proposta lá no grupo de trabalho e também com as entidades. Essa também é uma questão importante, que a gente tem que ser reunido periodicamente com as demais entidades, a FUP, a FNP, a EPET, a ANBEP, o GDPAP, e a gente tem também conseguido, no debate interno, as reuniões demoram, são complicadas, devido à quantidade de entidades, mas a gente tem conseguido avançar na compreensão e na aceitação da proposta. Só que, como eu disse, as reuniões do GT continuam, e aí, nesse processo que é dinâmico, em relação a essa primeira rodada que a gente fez essas apresentações, depois de discussão no GT, nós tivemos que fazer alteração na proposta. Essa apresentação que eu trouxe aqui já é a proposta alterada, e aí eu estou avançando nessa discussão, porque lá em Campos eu já tinha feito a proposta original, só que aqui em Macaé ainda não, mas como o processo, como eu disse, é dinâmico, já estamos alterando a proposta, e quando eu digo alterando, nós não estamos alterando a estrutura da proposta. A proposta praticamente é a mesma que foi aprovada na plena FUP, mas com os ajustes devido à reunião com as entidades. Inclusive, isso é importante destacar aqui, que na plena FUP, eu não sei se tem alguém aqui no auditório aqui que participou da plena FUP, tem alguém aqui que participou da plena FUP? Levanta o braço aí quem participou da plena FUP, né? Então, lá na plena FUP, a gente aprovou a proposta, aprovou que fosse buscado consenso com as entidades, e aprovou que se a proposta que a gente... se a proposta tivesse alterações, como já teve, inclusive, não seria feita uma nova plenária da FUP, mas sim um conselho deliberativo para aprovar as alterações. Então, inclusive, devido a essas alterações que eu vou apresentar aqui agora, em relação à proposta original, nós vamos ter que fazer um conselho deliberativo da FUP, que deve ocorrer lá para o dia 14 de novembro. É a data prevista desse conselho,
E, antes disso, ainda vamos ter mais reuniões do GT e mais reuniões com as entidades, para tentar fechar os pontos que ainda estão pendentes. Então, quando eu fizer aqui a apresentação, vocês vão entender mais ou menos o que é que eu estou falando, mas é bom a gente falar sobre essa cronologia para vocês entenderem como é que está esse processo. Agora, ainda é importante destacar que, depois que a gente fez a apresentação para o presidente da Petrobras e para alguns diretores que estavam presentes, na reunião do GT, e é por isso que a gente teve que fazer essa outra apresentação aqui, e modificação, a Petrobras não abre mão da separação dos pré-70 no equacionamento. Tá? Na nossa proposta originalmente, que foi aprovada na plena FUP, e que foi apresentada, já tinha sido colocado a participação dos pré-70, sendo que, na hora do pagamento, é a Petrobras que assume, e portanto, na posicionamento da Petrobras, no GT, isso não anda. E se a gente continuar insistindo, a gente vai ficar travado lá no GT, a gente vai ter que sair da discussão no GT e vamos ter que tomar outra providência. Então, em virtude disso, nós alteramos a nossa proposta, que é justamente o que está colocado ali, simulação da cisão do pré-70 e recálculo da proposta alternativa, considerando ainda os estudos da Deloitte. Porque tem um contrato de pagamento de dívida dos pré-70. E que, segundo a Petrobras, desde que o contrato foi assinado em 2008, contrato de dívida, esse grupo não está gerando déficit para o plano. Toda a insuficiência de recursos para pagamento desse grupo está sendo assumido pela Petrobras. Petrobras está assumindo a diferença do valor. Por enquanto, sim, até 2028. A partir de 2028, quando ela pagar o principal e da quitação, aí a Petrobras a Petro exclusivamente que vai estar fazendo o pagamento. Então, nos próximos, os 10 anos que já se passaram do contrato de dívida com os pré-70 e mais os próximos 10 anos pela frente, a Petrobras tem pago os juros da diferença. Inflação mais 6%. O que, inclusive, é maior do que o rendimento mínimo do plano. O rendimento mínimo do plano seria hoje inflação mais 5,7%. Mas esse contrato de dívida é corrigido a inflação mais 6%. E hoje nem 5,7% está atingindo, porque o 2018 já fez um novo déficit, não está atingindo nem o mínimo, que é 5,7%. Mas, em relação ao pré-70, aí está garantido 6%. Então, esse valor ele só cresce, por enquanto, só tem crescido. Vai chegar um momento, lógico, que se até 2028, lógico, houver um número de mortes significativo que, com a correção, haja uma redução do valor da dívida, mas hoje, desde que ele foi assinado, para você ter uma ideia do valor, do crescimento desse valor, quando o acordo dos pré-70 foi assinado, o valor da dívida da Petrobras com os pré-70, e que não é com os pré-70, e essa é a grande disputa e polêmica que tem lá no GT, é que a gente chama dívida dos pré-70, mas acontece que quem pagou os pré-70 o tempo todo foi o plano, ou seja, o patrimônio coletivo. Quando a gente fez o acordo lá em 2008, era um dos itens da ação civil pública que a gente cobra lá na Justiça, foi para essa rubrica pré-70, mas não existe massa segregada dentro do plano. O plano é solidário. Então, o dinheiro teria que entrar ali, mesmo a título de pagamento de dívida desse grupo, mas o dinheiro entrando ali, a interpretação que a gente tem é que o patrimônio é coletivo e não segregado para o grupo pré-70. O cálculo da dívida é para esse grupo, mas a partir do momento que a empresa faz o pagamento, aquele valor tem que ser coletivo, como é, inclusive, o pagamento dos pré-70 quando não tinha dinheiro suficiente para isso, né? Antes do pagamento e da Petrobras assumir a dívida, que quem pagava o benefício dos pré-70 sempre foi o plano
como um todo, né? Então, na prática, era um ressarcimento, né, para o plano desses anos todos que o pré-70 ficou aí sendo subsidiado pelos pós-70. Na prática, é isso. Mas a empresa tem essa interpretação. Se a gente não superar essa discussão, a gente vai ter que ir para o judiciário, não vai ter jeito. E aí, já viu, foi para o judiciário, já sabe que vai levar muito tempo para resolver a questão. E tempo, para quem está pagando o equacionamento, é uma coisa que é problemática, né? Cada mês aí que os companheiros descontam, o valor que está descontando, é muito complicado. Há também aqueles que não estão pagando, que estão achando que estão numa situação tranquila, não estão. É uma situação provisória, porque se a liminar vier a cair, o pagamento tem que ser o mesmo valor corrigido por inflação, mais 5,7 ao ano, tem que ser pago no mesmo 18 anos ou menor. Então, por exemplo, se a liminar ficou aí durante 5 anos valendo e depois na ação principal perdeu, então, em vez de pagar a dívida corrigida 5 anos, inflação, mais 5,7 ao ano, em vez de pagar por 18 anos, vai ter que pagar em 13 anos. Então, só para você ver com o valor que se paga, se você for encurtar o tempo de 18 para 13 anos e ainda aplicar a correção de inflação mais 5,7 ao ano, o valor vai lá para as alturas, vai ser praticamente impagável, se perder. Tem a opção de ganhar, só que se ganhar vai valer só para aqueles que ganharam. E aí vai onerar os demais. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Por isso que eu digo que essa situação da liminar, ela não é a solução ideal, nem as ações. O ideal é que se a FUP, na sua ação lá no Rio de Janeiro, melhor aqui, né, tivesse ganho a ação, porque aí valeria para todos os sindicatos filiados. Mesmo assim, poderiam ficar de fora quem são das outras entidades. O ideal é que se tivesse uma ação de todas as entidades que suspendesse o equacionamento para todo mundo, que aí estaria todo mundo na mesma situação, mas não é o que está acontecendo. Então, se alguns ganharem e outros não, o valor que teria que ser pago vai entrar na conta de novo, a Petrobras vai assumir a metade, e os que não ganharam na justiça vão assumir a outra metade, adicionalmente ao que já está pagando. Joilson, eu vou dizer de novo. Para quem não ganhou, eu falei isso bem claro, para quem não ganhou, o valor que os demais deixaram de pagar vai ser dividido entre quem não ganhou e a Petrobras, onerando mais ainda aqueles que não ganharam a ação. Então, essa é uma solução que não é a ideal, de jeito nenhum. Então, tem que ficar claro que a solução ideal é a gente resolver o problema do equacionamento, do déficit do plano. É isso que seria a solução ideal, que é o que a gente vem perseguindo aqui no grupo de trabalho. Então, para concluir aqui esse preâmbulo, para não me alongar mais, com as mudanças que nós fizemos, o que ocorreu foi que a turma lá de cima do financeiro da Petrobras chegou para o presidente, porque eles participam também lá do GT, e disse que a Petrobras disse que a gente tinha retirado a proposta, e que não era verdade. A gente fez ajuste na proposta. Então, quando a gente ficou sabendo disso, porque na reunião com o presidente da Petrobras afirmou que ia dar uma resposta o mais breve possível em relação à nossa proposta. E encaminhou isso para as áreas técnicas dele lá, dar uma resposta para a gente o mais rápido possível. Quando no GT a gente teve que reformular a proposta, considerando a retirada dos pré-70 do equacionamento, para ver o impacto disso, e discutir lá no GT, imediatamente o financeiro deu uma mensagem lá para cima, dizendo que a gente tinha voltado atrás na proposta, e que não era verdade. Isso obrigou a gente a fazer um novo documento para o presidente da Petrobras, dizendo que a gente não retirou a proposta está mantida, a gente fez apenas alguns ajustes na proposta. E aí o retorno que a gente está tendo disso é que, hoje ainda à tarde, nós vamos mandar um outro documento para o presidente,
no caso a FUP, né, que eu estou falando, para a gente agendar uma nova reunião, dessa vez com todos os diretores, para a gente apresentar a proposta ajustada, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, isso foi necessário porque tem muito jogo de interesse dentro da empresa com relação a essa questão. A turma do financeiro está fechada em implantar o plano Petrobras 3. Inclusive, é o debate que vai acontecer na próxima reunião do GT, agora dia 8, onde eles vão detalhar a proposta do plano Petros 3. E na reunião das entidades, já é consenso entre nós que a gente não aceita o plano Petros 3, PP3. Então, essa reunião com o presidente e com os demais diretores ele vai ser estratégica, porque se a gente convencer que a nossa proposta é melhor do que o PP3, vai criar menos problema, a gente isola a turma do financeiro nesse debate. Tá? Para nós, também tem que ficar claro aí, para socializar com vocês, que a nossa proposta não atende um grupo de participantes do Plano Petro, seja o repactuado ou não, que é o pessoal da ativa que está acima do teto do plano. Então, essa turma que tem salário acima do teto do plano, a nossa proposta não atende. Por quê? Porque eles querem parar de pagar, eles querem sair do plano, eles querem saldar o plano, eles querem ir para outro plano que não tem teto. Tá? E aí é que vem a pressão toda dessa turma que é salário mais alto, tem influência na gerência, tem influência na diretoria, e aí é que vem a pressão em cima do PP3. Tá? Então, para esse grupo, que a nossa proposta não atende, nós já informamos lá, já apresentamos lá para o presidente que a alternativa viável para esse grupo seria eles irem para o plano Petros 2, que está aí, já vigente há 10 anos, já está com quase 20 bilhões de patrimônio e que não tem teto. Tá? E essa que seria a alternativa, em vez de criar outro plano Petros 3, que com certeza também vai trazer, no futuro, problema para o pessoal do plano Petros 2, já que o plano Petros 3 é muito pior do que o plano Petros 2. E aí, por que vai trazer problema no futuro para o pessoal que está na ativa hoje no PP2? Porque o plano Petros 3 é um plano muito mais barato para a patrocinadora do que o Petros 2. A patrocinadora vai gastar muito menos e tem muito menos responsabilidade que tem no Petros 2. Então, como é que no futuro a Petrobras vai ficar com dois planos, um mais caro e outro mais barato, um com mais responsabilidade e outro com menos responsabilidade, e ele vai manter os dois? Ainda mais com esse governo que está chegando aí o ano que vem? De jeito nenhum. Isso não vai acontecer. A tendência é que, se a gente concordar com o plano Petros 3, é eles, no futuro, acabarem com o plano Petros 2 e tentar colocar todo mundo no plano Petros 3. Isso é uma ameaça direta aos atuais 48 mil trabalhadores da ativa que estão no Petros 2. Então, por isso também, essa discussão acaba envolvendo também os atuais trabalhadores da ativa que não estão no plano Petros, seja repactuados ou não repactuados. Bom, dito isso, eu vou aqui fazer a apresentação rapidinho, pode passar aí. A situação dos dois planos, o R e o NR, se agravou desde o início da elaboração da nossa proposta alternativa. Trabalhamos para sanar um déficit da ordem de 27... Deixa eu ver aqui, desculpa. Melhor ir para cá, fica mais fácil. Pode apagar a luz daqui, né? Apaga aqui. Vê, pessoal aí consegue apagar o daqui? Essa primeira linha aqui. Aí já apagou tudo. Tá bom? Aí agora, beleza. Ficou bom agora. A situação dos dois planos se agravou desde o início da elaboração da nossa proposta alternativa.
trabalhávamos para sanar um déficit da ordem de 31 bilhões, quer dizer, o déficit atual desse equacionamento é 27. Mas na nossa proposta, aquela que foi aprovada no Pleno FUP, a gente já trabalhava com 31, porque o plano já estava fazendo 4 bilhões de déficit desde o equacionamento. Tá? Então a gente já não trabalhava mais com 27 de déficit, a gente trabalhava com 31. Números de março de 2018. Porém, este já está chegando a 36. Aí é número de julho de 2018. Recentemente, a PET solicitou à Deloitte que fizesse uma avaliação do patrimônio pré-70 e a consultoria verificou a necessidade da patrocinadora aportar 1,5 bi, sendo 60 para o R e 39,92 no NR. Considerando esse aporte, assim ficará a situação de cada plano. Então, você tem lá o PED atual, que é os 27 bilhões, 6,4 para o não repactuado e 21,7 para o repactuado, ou seja, precisa desse valor para pagar os benefícios. O déficit novo, de 2018, 2,7 para o não repactuado, 4,7 para o repactuado. Aqui, o aporte, né, por conta do estudo da Deloitte, 598 milhões, 900 milhões, que é 1,5 bi, 60-40 para cada lado. E no resultado final do déficit, você teria 8,5 para o não repactuado e 25,6 para o... Desculpe, 8,5 para o não repactuado e 25,6 para o repactuado. Então, 25 e 8, você chega aí nos 36 bilhões. Vamos lá. Pode passar. Bom, a Petros e a Petrobras insistem em excluir o grupo pré-70 do pagamento do equacionamento do déficit. Na realidade, quando ela estava dizendo isso, ela está dizendo isso, insiste dela assumir. Porque tudo que o pré-70 tem que pagar, além da contribuição normal que ele faz, é a Petrobras que assume. Então, quando ela está dizendo que insiste em tirar o pré-70 do déficit, na prática ela está dizendo, eu não vou colocar o pré-70 no déficit, porque no final das contas quem acaba tendo que assumir sou eu mesmo. É isso que ela está dizendo. Nossa proposta alternativa, composta de modificações no custeio e no nível de benefício dos planos, e por isso deveria contemplar todos os participantes do RNR, uma vez que não existe submassa nos planos. Porém, diante da insistência das patrocinadoras, estão fazendo uma simulação de como ficaria o déficit do grupo pré-70 em cada plano, realizando uma cisão tradicional com as mesmas regras utilizadas para cindir o PPSP, que gerou o PPSPR e o NR. Então, usando a mesma regra de cisão que foi utilizada para separar o R e o NR, e aí deixa eu explicar como é que essa regra, para vocês... vou explicar de maneira simples. Você tem um plano com 20 bilhões de passivo, que vai pagar de benefício, que é os compromissos, e você tem esse mesmo plano com 10 bilhões de patrimônio, certo? 20 de passivo e 10 de ativo. Portanto, ele tem um déficit de 10. Então, eu vou pegar, cindir essa massa chamada pré-70. Digamos que essa massa pré-70, dos 20 bilhões, ele representa, vou exagerar aqui, 10 bilhões. Então, ele representa quantos por cento do passivo? 50%. Ora, se o passivo do pré-70 representa 50% do passivo total, quanto é que ele vai levar de patrimônio? 50%. Então, 50% de 10, 5. Então, ele vai levar 10 de passivo e 5 de patrimônio. Então, vai ficar com déficit de 5. E o pós-70 perdeu 5 de patrimônio, ficou com 5, mas também aliviou 10 no passivo. Então, ele ficou com passivo de 10, com patrimônio de 5, então ficou com déficit de 5. Isso é a forma de fazer a cisão sem prejudicar um grupo ou outro, ou vice-versa, sem favorecer um em relação ao outro. Essa é a forma correta de fazer.
como é que a Petros e a Petrobras fez na hora de fazer o PED, o plano de equacionamento esses dos 27 que vocês estão pagando hoje. Na hora de pegar os pré-70, eles disseram o seguinte, no exemplo que eu estou dando, tá? Em números. Quanto é que é o passivo dos pré-70? 5. Desculpe, 10, né? 10. Quanto é que ele vai levar de patrimônio? 10. Está equilibrado. Aí fica quanto para o pós-70? Nada de patrimônio, porque ele levou 10, no exemplo que eu estou dando. Então, o pré-70, o pós-70 vai ficar com 10 de passivo, mas de patrimônio, 0. Ora, se o passivo do plano, se o déficit do plano era 10 com o pré-70, quando tirou o pré-70 nessa regra que a Petrobras aplicou, o déficit ficou o mesmo, 10. Só que para um grupo menor para pagar. Então, a gente não aceita de forma nenhuma esse entendimento, só que eu quero dizer, claro, esse entendimento dela foi em relação ao PED. Com relação à cisão, ela fez da forma que a gente entende que está correto e que a Previc aprovou. Correto? Então, quando a gente faz essa apresentação aqui, olha, Petrobras, Petros, a cisão dos pré-70, já que você está dizendo que pré-70 está fora, vamos fazer a cisão, tem que ser dessa forma. O patrimônio tem que ser a mesma proporção em relação ao passivo. E não como vocês interpretaram aí na hora do equacionamento. Bom, fazendo isso, nós temos aqui a provisão matemática dos pré-70, que é o passivo. 4,4 do não repactuado, 6,6 do repactuado pré-70. A reserva do plano é 15, que é o passivo total, 15, e aqui 50. A reserva referente ao equacionamento, que é os 27, está aqui dividido, 6 e 21. E, portanto, compromisso total do plano é o pré-70, mais esse. Desculpe, esses dois aqui, tira esse aqui. Isso aqui só para saber qual é o valor da reserva matemática pré-70. Aqui é só B e C, a soma de B e C. Então, que é o passivo mais a reserva constituir decorrente do PED. Então, dá 22 e aqui 72. Muito bem. Se aqui é 22, aqui é 72, aqui é 4 e aqui é 6, então, esses 4 representa quanto de 22? 19. E esse 6 representa quanto de 72? 9. Então, no caso do não repactuado, pré-70, ele vai relevar 19 do patrimônio. E aqui vai levar quanto? 9. Essa é a conta correta. E, portanto, o ativo líquido, o patrimônio, é 13,062. E aqui é 45. E, portanto, o valor do ativo líquido que o pré-70 vai levar, 2 e 4. Então, como o passivo deles está calculado aqui em 4 e 6, então, se ele vai levar 2, o déficit dele, para o não repactuado, é 1,8 e para o repactuado, 2,4. Se fosse a conta da Petrobras, 0,0 para o pré-70, é isso aí. Se for a conta que a Petrobras usou para o PED, na hora que eu cindir o pré-70, ele vai levar 1,8 para o plano não repactuado e vai levar 2,4 para o repactuado. Ou seja, ele vai levar quanto? 1,8 mais 2,4? 4,2. Então, esse é outro debate pesado lá na discussão. Diga. Bom, vamos lá. Eu estou colocando o seguinte, como é a regra da cisão. A cisão estabelece, como eu falei, o plano é solidário. Vamos lá de novo. O plano é solidário, tá? Então, na hora que você vai cindir patrimônio e vai cindir passivo, você tem que fazer a conta como um todo. Se a Petrobras vai colocar dinheiro a mais por conta dos pré-70, vai entrar no bolo. Vai entrar no bolo. E, inclusive,
Paulo eu esqueci de comentar aqui, quando a gente fez o acordo lá dos pré-70, o passivo que a Petrobras assumiu, a dívida, que estava o verdadeiro passivo, e essa diferença que é a dívida, era 1,7 que a Petrobras assumiu. Hoje, esse passivo está em 6 bilhões. É só somar aqui. 4,4 mais 6, que é o passivo dos pré-70, dá quanto? Dá 12. E aí, quando você pega o patrimônio dele, ativo líquido, 2 mais 4, 2, 6 mais 4, 6. Então, 6 para 12, 6 bilhões. Então, o valor da dívida que a Petrobras está pagando, juros de inflação mais 6%, é de 6 bilhões de reais. Em 2028, ela vai deixar de pagar os juros e vai liquidar o principal, que hoje, se ela fosse liquidar agora, ela teria que colocar lá os 6 bilhões. Detalhe, contabilmente, pessoal, esse dinheiro já está no patrimônio. É essa confusão que as pessoas fazem, mas o nosso acordo que nós fizemos em 2028, desde o primeiro momento que ela assinou o contrato da dívida, esse contrato da dívida chama-se recebível. E como recebível, na contabilidade, ele pode colocar na contabilidade como ativo do plano. Então, o ativo do pré-70 hoje, 6 bilhões, que não é do pré-70, é do plano como um todo, mas só aí é 6 bilhões do pré-70. Quando a Petrobras quitar isso lá em 2028, vai entrar os 6 bilhões? Vai entrar para dar liquidez. Mas contabilmente não vai mudar o patrimônio, porque ele já está registrado no patrimônio. Ele sai lá como recebível e entra lá como outra rubrica, mas abatendo da rubrica atual. Então, não muda o patrimônio. Ele continua, ele já está contabilizado. Então, se não fosse os 6 bilhões dessa dívida, que já tivesse contabilizado, o déficit, quando foi calculado lá para o equacionamento, não seria 27. Seria 27 mais 6. Ela está pagando 6. A Petrobras está pagando 6 bilhões. O que eu estou dizendo aqui é que, na hora de você pegar quanto que o passivo do pré-70 representa em relação ao passivo total, dá aquele valor. E aí ele tem que levar o patrimônio correspondente. E na hora que ele for levar o patrimônio correspondente, aqui, ó, na hora que ele for levar esse patrimônio correspondente, 2,6 mais 4 dá quanto? 6, não é isso? O que é que ele vai levar? O recebível, que é 6. Ele vai levar o próprio recebível, que já é 6, que é a dívida da Petrobras. E o restante do patrimônio vai ficar. Se não tivesse a Petrobras assumido essa dívida, na hora de fazer a cisão, esses 6 bilhões iam em cima de outro ativo. Ia em cima de imóvel, e em cima de ações. Está claro isso? É isso. Peraí, Jair, espera aí. Só um momentinho, PC, por favor. PC. A gente pede a compreensão dos companheiros nos dois sentidos. Primeiro, tenhamos paciência para esperar toda a apresentação do colega. Segundo, as dúvidas e os questionamentos a serem feitos vão fazendo. Terceiro, está sendo registrado, está sendo gravado, por isso da importância do áudio, que quando se abrir para isso também, perguntas, pessoal, isso é importante. Serão feitos via microfone. Os questionamentos que você está fazendo, eu estou ouvindo, eu estou te respondendo. Mas quem está lá assistindo tal, não está ouvindo os seus questionamentos, entendeu? Aí fica mais difícil o pessoal entender. Vamos passando aqui. Tá, mas faz o seguinte, vamos, para poder ajudar, faz o seguinte, vamos para poder ajudar. Para cada slide aqui que passar, pede aqui para a mesa, ó, eu tenho dúvida, registra aí que eu tenho dúvida nesse slide. Aí o Tonhão vai lá e anota, fulano tem dúvida, eu quero fazer um questionamento sobre esse item aqui. Companheiros, a mesa pede encarecidamente aos companheiros, isso aqui está sendo gravado, vai ser disponibilizado para os outros companheiros que não puderam participar.
Então, em nome disso aí, gente, é uma questão de respeito aos outros demais companheiros. Eu só quero dizer a peço vocês... a compreensão da plateia e também, do apresentador. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, Isso eu aí. não faço lei não, tá? Eu interpreto aquilo que os advogados passam para a gente, da lei, né? Também leio, também faço minha interpretação, e quando eu explico as coisas, é baseado na regra do jogo, na legislação. Então, existe uma regra hoje, que é a resolução 26, que obriga a fazer o equacionamento assim que o déficit passa de um determinado limite de tolerância, que levou a esse equacionamento dos 27 bilhões. Bom, então, essa que seria a forma de cindir o pré-70. Então, ele levaria um déficit, o não repactuado pré-70 de 1,8, e o repactuado pré-70 levaria um déficit de 2,4. E de ativo ele levaria 2,6, o não repactuado, e 4,19, 4,2 o repactuado. Vamos lá? Pode passar aí. Bom, com a simulação da cisão do grupo pré-70, podemos avaliar como ficaria a situação deficitária do R e do NR, caso esses contem somente com os pós-70, tá? Então, eu tenho aqui o déficit total 8,5 e 25, tira o déficit dos pré-70 1,8, 2,4, que eles vão assumir, ou deveriam assumir, e aí, portanto, o déficit do pós-70 é 6,69, 23,2. Observação, não consideramos o valor dos resultados a realizar, pois este deve ser apurado após a segregação do ativo líquido, dependendo da composição dos ativos de cada plano resultante. E resultado a realizar é uma rubrica que você pode registrar lá, prevendo, por exemplo, o ganho com títulos mantidos a vencimento. Então, isso tem um cálculo lá que você faz, dá um valor X e você pode lançar abatendo o passivo. Chama-se a rubrica resultados a realizar. Mas aí, nesse exercício aqui que a gente está fazendo, esse valor do resultado a realizar, você só pode aplicar depois que segregar o ativo. É isso que está explicando aqui. A partir dos resultados apurados, podemos, então, revisitar nossa proposta alternativa ao PED, dos planos R e NR, adequando o esforço dos participantes assistidos, caso haja efetiva segregação do grupo pré-70, como a gente entende que deve ser feito. Tá? Vamos lá. Então, após realizar as nossas simulações, considerando o aumento no valor do déficit e a cisão do grupo pré-70, verificamos que necessitamos das seguintes alterações na proposta alternativa. Então, deixa eu explicar como era a proposta, revisitar, porque eu não me lembro se a gente chegou a detalhar aqui, e depois o ajuste. Então, a nossa proposta de equacionamento seria um aumento de 30% nas contribuições normais, introduzir contribuição normal para pensionista no mesmo patamar do ativo assistido, ou seja, o mesmo percentual majorado em 30%, um deflator no reajuste de benefícios concedidos de 2,5% ao ano durante 5 anos, deflator o quê? Abater a correção da inflação em 2,5% durante 5 anos. Se a inflação deu 5%, na hora de aplicar o reajuste, não vai ser 5%, vai ser 2,5%. E assim sucessivamente durante 5 anos. Benefício definido previamente e deflator de 2,5% nos benefícios a conceder por 5 anos. Isso aqui é só para o pessoal da ativa. Eu pego todo mundo que está na ativa e digo, ó, a partir de hoje eu já vou saber qual é o seu benefício. Vou calcular o seu benefício a partir de agora. Independente se você vai crescer no salário, se você vai bater ou não no teto, da variação do seu INSS. Neste momento agora que você aderiu à proposta, eu vou calcular o seu benefício. Eu pego a sua média salarial atual, abato o valor do INSS. Se você já estiver recebendo, porque você aposentou e continuou trabalhando, é o valor real. Se você ainda não aposentou, é o valor que eu vou calcular como se você já tivesse sido elegível ao benefício do INSS. Estabeleceu a renda total. Nesse momento, estabeleceu o valor do INSS. Esta diferença apurada no momento que você aderiu vai ser o seu benefício daqui para frente o resto da vida. E enquanto você estiver na ativa, você não vai receber, mas eu vou corrigir ele todo ano pela inflação. No caso do repactuado, IPCA.
No caso do não repactuado, o índice da tabela salarial. Só que, nos primeiros 5 anos, não reponho, não corrijo integralmente a inflação, eu abato 2,5%. Então, se, por exemplo, você ficou na ativa 3 anos depois que você aderiu, como o prazo é 5, você vai continuar com esse deflator mais 2 anos. Se você aderiu ao PDP e, para não ter o deflator, você já saiu, né, imediatamente não teve nenhum deflator em nenhum ano futuro, você cai no deflator daqui do assistido, que é 5 anos. Se você ficou 5 anos na ativa com um deflator de 2,5%, quando você aposentar, você já não tem mais deflator, porque você já cumpriu os 5 anos. Então, isso, inclusive, é para compatibilizar aqui o esforço entre o ativo e o aposentado. E, principalmente, eu já saber qual é o valor do benefício do ativo, porque isso é muito importante. Eu preciso conhecer, saber o valor do benefício do ativo, fixar ele numa regra estável, para, a partir daí, eu saber quanto que o plano tem que render, quanto que o plano tem que capitalizar para poder pagar esse benefício. Então, hoje, no plano, nós temos 65 mil assistidos, aposentados e pensionistas, e 10 mil na ativa. Bom, aí você tem ainda a contribuição de 20% sobre o pecúlio por morte, é pagamento único na hora da concessão do pecúlio, só atinge as futuras pensionistas, não atinge as atuais, porque já receberam o pecúlio. E aqui, contribuição de 30% sobre o abono anual líquido, que abono anual é o 13º benefício, 30% de desconto. Sabendo que, se aumenta 30% na contribuição normal, Petrobras também vai aumentar 30% na contribuição normal dela. Se eu estabeleço a contribuição extraordinária de 20%, pagamento único sobre pecúlio, a Petrobras também vai pagar uma contribuição extraordinária no mesmo montante, de 20% sobre o valor do pecúlio. Se eu introduzo uma contribuição extraordinária de 30% sobre o abono anual, que é o 13º, durante 10 anos, a Petrobras também vai contribuir durante esse período também a mais 30% calculado sobre o abono anual líquido. Por que abono anual líquido? Porque o abono anual também tem o desconto da contribuição normal. Então, eu tenho que, primeiro, sobre o abono anual desse terceiro, abater a contribuição majorada em 30% e, no líquido, abater 30%. Bom, isso era a proposta original, isso é a proposta que as entidades tinham aprovado, com uma ou outra dificuldade aqui, nesse item aqui do BDP, por causa da especificidade que existe entre repactuado ou não, porque a correção do repactuado é diferente. Aqui, quando eu aplico o deflator de reajuste no assistido repactuado, é só sobre o valor da Petros. Quando eu aplico o deflator de 2,5% sobre o reajuste do não repactuado, é sobre a renda total. Então, ele acaba tendo esforço maior. Então, isso significa que, para poder adequar, eu vou ter que, o esforço ser igual, seja entre repactuado ou não, eu tenho que aplicar um deflator diferente, porque, no caso do repactuado, o reajuste é sobre Petros. E, no caso do não repactuado, o reajuste é sobre a renda. Então, ele acaba tendo um desconto maior, o não repactuado, se eu aplicar os mesmos 2,5%. Então, talvez eu tenha que mudar, talvez não, tenha que mudar o índice, a não ser que o não repactuado concorde em manter os mesmos 2,5%, porque ele também acaba reduzindo o passivo mais ainda do que o repactuado. Então, tem esses detalhes aqui na reunião das entidades, mas, no ponto de vista da estrutura da proposta, já tinha sido aprovado. Apresentamos para a Previc, apresentamos para Petrobras, apresentamos para Petros, e aí, por conta dessa situação aqui dos pré-70, a gente fez o ajuste, cindiu os pré-70, conforme eu apresentei nos slides anteriores, e aí, como eu só posso contar com a contribuição, o esforço dos pós-70, aí eu tive que ajustar a proposta dos 30, passar para 50%, a mesma coisa em relação a pensionista, acompanha, o deflator passar de 2,5% para 2,8%, no caso do assistido, no caso do ativo também, sobre o seu benefício definido previamente, 2,5% para 2,8%, mantive os 20%,
e passei aqui de 30 para 50. Então, essa proposta aqui, ajustada, é o que a gente vai apresentar agora para o presidente da Petrobras, porque quando a gente apresentou essa proposta aqui e teve que fazer o ajuste, o financeiro chegou lá na diretoria e disse, olha, a FUP, as entidades tiraram a proposta. Não, nós ajustamos a proposta e vamos fazer uma nova reunião com o presidente da Petrobras para apresentar aqui a proposta ajustada e fazer os esclarecimentos que forem necessários em relação a essa mudança. Vamos para frente? Bom, com esse esforço que vocês viram ali, o que é que vai acontecer? Vai ter uma redução no passivo do não repactuado de 1,5 bi aqui de 5,6, da pensionista 345 milhões, 900 milhões. Aqui, pessoal, quando eu falo aqui, 1,5, já considerando a paridade, 30% de aumento na Petrobras, 30% nosso, 50%, desculpe. A mesma coisa aqui. Então, 345 milhões, 900 milhões, o deflator 3 bi 400 e no repactuado 10 bi 300. No BDP, 808 milhões, 4,49 bilhões. Veja por que essa diferença, porque na ativa, a grande maioria é de repactuados. Acho que hoje na ativa de não repactuado deve ter 1.300 pessoas, 1.500, 1.700 no máximo. Pecúlio, 206 milhões, 628 milhões. O abono anual, que está aqui errado, estava em 30, aqui, então aqui está 30, 433 milhões, 1,467. Aqui ainda não passou para 50. Então, esse esforço todo aqui vai dar 6,8 e 23,4. Passando para frente. Bom, aliás, volta um pouquinho para trás aí. Volte aí. 6,8 e 23,4. Volte para trás aí. Volte mais. Então, aqui, ó. O déficit, retirando o pré-CT, levando a parte dele do déficit, 6,69, 23,2. Vai lá para frente, 6,69. Pedir para colocar essa tabelinha junto dessa aqui. Volte. Então, 6,8, 23,2, aqui 23,4. Então, você, com esses ajustes aí, lógico, isso tem que ser validado pela Petros, tá? Esses números aqui são cálculos da nossa assessoria. A gente faz tudo por média, faz tudo pelos relatórios. Para ter o número correto, é a Petros que tem que validar, porque ela que tem o cadastro, ela que roda o cálculo individual, porque ela tem o cadastro, o benefício de cada um. Mas, na primeira proposta que a gente fez, quando a Petros apresentou os números dela, ficaram muito próximos do nosso. Então, a gente avalia também que aqui, no caso, esses números nossos, que quando a Petros responder, também vai ficar muito próximo. E até no número da Petros deu maior o resultado do que na nossa conta. Isso também foi importante. Agora, por que é que dá diferença? Porque a gente, cada um item desse aqui, quando a nossa assessoria calcula, ele calcula separadamente, um do outro. Quando a Petros calcula, ela calcula o efeito conjugado. Porque existe efeito conjugado que a gente não tem como fazer, porque tem que ter o cálculo individual. Por exemplo, eu estou aumentando a contribuição normal em 50%. E eu estou colocando um desconto de... Eu estou colocando um desconto aqui... desculpa, aqui, o deflator, 2,8. Ora, se eu estou reduzindo o valor do reajuste, o benefício futuro vai ter um reajuste menor. Então, o benefício futuro fica menor, porque o reajuste foi menor. E, logicamente, vai influir nesse resultado aqui, que é sobre o benefício. Mas o efeito de um sobre o outro, tá? A gente não tem como fazer, só rodando o cálculo individual, o cadastro. Então, a gente calcula um separado do outro aqui. Quando a Petros calcula, ela já calcula o valor definitivo, já um item influenciando sobre o outro, que chamado efeito conjugado. Bom, então, passando para frente, qual é o resultado disso? Pegando aqui um exemplo prático aqui de R$10 mil de benefício. Eu simulei aqui o IPCA de 2018 até 2022, 4,
3,5, 3,8, 4,1, 3,2. Apliquei o deflator de 2,8. Então, aqui era o reajuste sem o deflator, aqui o reajuste com o deflator. 1,2, 0,7, 1, 1,3, 0,4. E aí, como é que fica o benefício com o reajuste normal? Como é que fica o benefício com o reajuste com o deflator? Então, aqui no final dos 5 anos, nos R$10.000, aqui chega a 12,03, aqui chega a 10,4. Então, a contribuição atual que você está fazendo, para 27 bilhões, não é para 36, isso também eu vou corrigir na próxima apresentação, porque a gente está comparando abacaxi com banana. Eu não posso ficar comparando um esforço que eu estou fazendo para resolver 36 com o atual PED, que é para resolver 27. Senão a comparação fica distorcida, mas é porque eu precisaria pegar o atual PED de 27 e se eu fosse equacionar os outros 9, para quanto que iria o atual PED? Eu teria que fazer essa conta. E que essa conta também não é fácil de fazer, depende muito mais da Petros do que a gente fazer. Ó, se for equacionar os 9 bilhões que apareceu agora, a partir do ano que vem, qual é a nova taxa? Porque passa a ser 2 taxas extras, uma dos 27 e outra taxa dos 9. E a soma dos dois é o valor total do equacionamento. Então, aqui, quando eu estou falando do atual PED, pessoal, é o PED para resolver 27. E aqui, com a nossa proposta, é para resolver tudo, e ainda tirando para 70 da conta. Então, aqui dá, com a contribuição atual do PED, 2,9. Com a nossa proposta, 1,300. Então, em vez de cara pagar 2.900, vai pagar 1.300. Só com a aplicação do deflator, tá? Então, no final aqui, em vez de você estar pagando 3,69, você está pagando 1.600. E aí o benefício líquido seu, com o atual PED para resolver 27 bilhões, dá 8,3, e com a proposta alternativa, já resolvendo o déficit todo, 8,7. Então, você vai tendo uma redução, às vezes um aumento aqui, dependendo do deflator, e aí é como é que fica o seu benefício líquido ao final de 5 anos, no caso dos R$10.000, ou seja, descontando o PED no azulzinho e descontando a nossa proposta, que eu volto a dizer, é para 36, o do azulzinho é para 27. Então eu vou ter que diminuir bastante isso aqui, e aí vai ficar uma diferença maior aqui ainda. Vamos lá. Passa aí. Passa. Bom. Então, quando eu comparo a proposta revista com o atual PED, que já não deveria ser o atual PED, eu tenho benefício líquido com imposto de renda. Porque paga imposto de renda também lá, os R$10.000. Então, com o atual PED, o benefício líquido se comporta assim, durante 5 anos, com a inflação. E aqui, como é que fica o benefício líquido com a proposta alternativa? E a vantagem para o participante mensal, sendo que a vantagem vai diminuindo por causa do deflator, a partir de 2022, essa vantagem mensal permanece. 1.064, considerando o imposto, que você não pode descontar a contribuição extraordinária do imposto de renda, que é o que hoje a Receita está interpretando. Tá? Aqui é o resultado final, líquido da contribuição da Petros, do imposto de renda e da contribuição sobre o abono anual, tudo junto. Tá? Então, você tem lá 2018, 19, 20, 21, 22, o benefício líquido com a proposta alternativa, a contribuição de 30% sobre o abono anual, que é o 13º, e aí, como isso aqui é anual, eu tenho que dividir por 12, para comparar o mensal. Então, 2.600 por 12, dá esses valores aqui, e aí eu vejo qual é a vantagem da minha proposta em relação à proposta atual, final, já considerando todos os efeitos da nossa proposta. Então, aqui de 1.500 cai para 1.200, aqui de 1.400 cai para 1.100,
1.298 cai para 1.078, 1.196 cai para 975, 1.064 cai para 844. Então, aqui é o resultado final, nos R$10.000, a economia mensal entre a nossa proposta e a proposta do PED atual, lembrando ainda que o PED atual é para 27 e a nossa proposta é para resolver 36 bilhões e ainda tirando os para 70. Eu não tenho aqui a apresentação mais atualizada, já considerando corretamente o PED equacionando todo o déficit, só os 27. A gente ainda está, eu estou cobrando isso lá da PET, da nossa assessoria, para fazer a comparação correta. Mas dá para mostrar aqui que tem uma diferença significativa. Bom, a adesão a essa proposta, pessoal, não tem outra forma a não ser adesão individual. Pode passar aí, Ívio. Não tem outra forma a não ser adesão individual. Então, o que vai ocorrer é o seguinte, se a pessoa não concordar com as mudanças de regulamento que estão ali, o que é que vai ocorrer? Ele vai continuar no atual PED. E o ano que vem vai ter outra taxa do outro déficit, aumentando mais ainda o desconto. Ou então, a única alternativa é continuar brigando na justiça para tentar reverter essa situação, que eu não vejo resultado no curto, médio prazo e não vejo certeza de sucesso lá na frente. Lembrando que a ação da FUP, que ela não conseguiu eliminar, mas que está lá rolando o julgamento do mérito, e dos sindicatos, que uma parte conseguiu e outra parte não conseguiu. Alguns sindicatos conseguiram, outros não. Alguns sindicatos, no primeiro momento, conseguiram, depois foi cassado. Alguns sindicatos não conseguiram e depois conseguiram. Alguns sindicatos conseguiram, foi cassado, retomou. Outros conseguiu, cassou, retomou, perdeu de novo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de várias situações diferentes. Então, essas ações nossas, dos sindicatos filiados à FUP, com essa variedade de resultados, tá certo? É para equacionar pelo mínimo e incluindo para 70 na conta, que foi o nosso voto lá no Conselho, quando aprovaram o PED de 27 bilhões. Certo? Não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Se optar pela briga judicial, esse é o objetivo que você vai perseguir lá na Justiça. A proposta dos sindicatos que não são filiados à FUP é não pagar nada e que a Petrobras assuma tudo, certo? Que também não tem nada a ver com essa proposta. O fato é o seguinte, seja a FUP, seus sindicatos, seja os sindicatos que se desfiliaram da FUP, estão apostando nesse caminho alternativo aqui, para não ficar dependendo da Justiça. Então, eu paro por aqui para aproveitar aqui e vocês participarem, fazerem pergunta. Agora, eu vou pedir uma coisa, viu, pessoal? Eu sei que para algumas pessoas que são... Uns têm mais entendimento, outros não têm, né? Uns são mais leigos. Isso é normal. Aqui ninguém tem obrigação de saber nada sobre previdência. O que o cara quer saber é quanto é que recebe no final do mês, quanto é que está entrando lá no contra-cheque. É isso. Então, eu vou pedir que as pessoas que tenham dúvida, tá certo? Não se acanhem em perguntar. Isso não é demérito nenhum, se as pessoas entenderam quase nada do que eu falei, porque tem muito número, tem muita informação, é uma apresentação muito técnica, mas se tem dúvida, não saiam daqui com dúvida. Porque eu vou lembrar, mais uma vez, mesmo que essa proposta a Petrobras concorde, ela só será implantada por adesão individual. Porque eu vejo muitas pessoas hoje, cadê tu? Não está mais aqui, mas Ramon, hoje reclamando, eu não fiz o BPO, porque eu não entendi. Mas como que não entendeu? A gente fez palestra no Brasil inteiro, repetiu em vários lugares. Teve material explicativo, teve CD, com entrevistas nossas e tudo. Como é que não entendeu? Não entendeu porque as pessoas têm vergonha de perguntar. Mas, bicho, aqui você está resolvendo a sua vida, o seu futuro. Não pode ter vergonha de perguntar. Às vezes a pessoa, mas fica envergonhada de perguntar em público. Tá bom. Terminou aqui a reunião, a gente vai ficar aqui mais algum tempo, vai atender individualmente quem quiser fazer sua pergunta individual. O importante, pessoal, é que as pessoas não tenham dúvida. E outra questão também fundamental,
Que as pessoas digam claramente, olha, Paulo César, eu não concordo com essa proposta, mas eu não concordo por causa disso. E a gente faz o debate. Porque não adianta cada um sair daqui, cada um com o pensamento, porque isso aqui, no final das contas, é o futuro de cada um de vocês aqui, que vocês vão ter que tomar a decisão, e vale para o resto da vida. E lá atrás, quando a gente fez aquele acordo lá com a repactuação, com o aporte de recursos, com o pagamento de parte das dívidas, as restantes estão sendo discutidas lá na Justiça, a gente entendeu que o plano ficaria equilibrado. Eu não tenho dúvida, se os 35 mil da ativa tivesse feito como eu, tivesse aderido ao BPO e tivesse ido para o plano 2, a situação do plano era completamente outra. Completamente outro. Não teria esse déficit absurdo que está aí. Também é verdade que, naquele momento, o plano não estava comprometido com 4 bilhões do seu patrimônio com ações judiciais. Porque quando eu aponto aqui que o patrimônio do plano, ali, ativo líquido, por que o nome é ativo líquido? O nome lá é ativo líquido em vez de patrimônio, por quê? Porque está já separado do patrimônio total o que vai pagar de ação judicial. São 4 bilhões. E isso se refere somente à parte financeira, ou seja, o atrasado. Vocês têm ideia de quanto que os advogados estão ganhando do nosso patrimônio? É porque é nosso, pessoal. Depois que o dinheiro entra lá, não é mais da Petrobras, é nosso. Cada ação dessa que demora 5, 10 anos é 1% ao mês de multa. 1% ao mês de multa é 12% ao ano, além da inflação. Quanto é que o plano tem que render? Inflação mais 5,7%. Quanto é que o advogado ganha de multa? Lógico que vocês também ganham. Quem ganha ação, porque o advogado pega a parte dele, vocês pegam a parte de vocês. Então a multa está lá embutida também. Quanto é que está ganhando? Inflação mais 12%. O plano vai render inflação mais 12%? Não vai. Ele não está rendendo inflação mais 5,7%. E isso é a parte financeira, que é corrigida. Cada vez que vai passando o ano, não é mais 4%. Vai vir outra correção. E vai, até executar. Executou, o valor está separado, que abateu do patrimônio, ficou separado, libera o dinheiro? Libera. Só que aí vem um outro impacto, que esse não está contabilizado, porque vai melhorar o benefício, e o benefício futuro, quando aumenta, amigo, tem que ser contabilizado lá no passivo. E o passivo vai aumentar mais ainda. E se o passivo aumentar mais ainda para o mesmo patrimônio, o que é que vai acontecer? Aumenta o déficit. Então, esse é um outro debate pesado que a gente vai ter com as entidades, que é essa questão do contencioso jurídico da Petros. Eu tenho clareza, quem quiser coloque de outra forma, mas eu tenho clareza que a proposta ela só vinga se a gente resolver o problema do contencioso jurídico. Senão, não tem acordo com a Petrobras. E o que é o acordo com o contencioso jurídico? Para mim, seria paga esse valor financeiro que já está separado do patrimônio e fim de papo. Não quer não? Beleza, continua com a ação, mas não vai para o novo PED. Não tem jeito. Não tem jeito. Se não fizer assim, você não garante o futuro do plano. Agora, se o companheiro quiser, não, eu vou ficar no PED atual, estou pagando um valor alto para os 27, vai vir outra contribuição no que vem por causa dos 9, mas eu tenho certeza que quando eu receber a minha grana, meu benefício vai aumentar, etc, etc, esse valor que o plano vai pagar para mim, eu vou conseguir que a Justiça cobre da Petrobras para colocar o dinheiro lá que está faltando. É isso? É, tudo bem. É a opção de cada um. Só que eu não tenho a mínima garantia disso. Eu não tinha a garantia disso no governo do PT, quanto mais agora o que vem pela frente aí. Aí é que eu não tenho garantia de nenhuma mesmo. Por que eu não tinha essa garantia no governo do PT? Porque, companheiros, toda vez que a Petrobras vai coçar o bolso, eu acabei de dizer, quem é que aprova quando a Petrobras vai coçar o bolso? Quem é que aprova? Secretaria das
estatais, que não é Petrobras, é Ministério do Planejamento. E aí, meu amigo, é igual abrir a porteira. Vocês acham que essa emenda constitucional que veio lá em 15 de dezembro de 98 veio para quê? Para resolver o déficit fiscal, para limitar o custeio das estatais em metade da conta. É para isso que foi feito. Vocês acham que no governo atual você vai superar esse debate do déficit fiscal? Vai? Com o Paulo Guedes lá? Com aquela turma que está vindo lá? Não conseguiu superar no governo do PT? Não conseguiu superar no governo do PT? Porque quando eu chego aqui para você e digo, a Petrobras assumiu 1,7 do pré-70, que hoje vale 6. Como é que foi que ela fez isso? Com esse contrato de dívida, para pagar em 20 anos, que já passaram 10, com juros de 6%, mas numa ação que a gente cobrava, num acordo judicial, que foi um biombo, foi uma desculpa para fazer o acordo. E por que uma desculpa para fazer o acordo? Porque a ação judicial não tem decisão de mérito, pessoal. Nós não ganhamos nem na vara civil. O Gabriel foi proibido pelo jurídico da Petrobras de fazer esse acordo. Se ele fizesse esse acordo, ele estava fazendo gestão temerária. E ele bancou porque o Lula bancou, que era o presidente. Isso tem um preço, que eles estão pagando agora. Eles estão pagando agora esse preço. O Lula está preso e o Gabriel está com os bens dele tudo bloqueado, por causa de passadina. E vai vir mais porrada aí, para cima deles. Não é bom acabar, sabe por quê, pessoal? Porque não é bom acabar porque a gente tem muito dinheiro lá. Vocês estão preocupados. Eu acho interessante o seguinte, vocês estão preocupados. Eu tenho de renda vitalícia, que eu ainda não recebi um tostão. Eu tenho de renda vitalícia para receber desse plano R$9.000, até eu morrer. Outra parte que eu vou receber do Petros 2. Eu acho que R$9.000 de renda vitalícia, mesmo que eu tenha que pagar o equacionamento de 18 anos, ou outra forma, como essa que a gente está apresentando aqui, eu quero receber, pessoal. E vou brigar para receber. E eu acho que a forma como a gente está apresentando aqui é uma forma muito mais suave e tranquila de receber. Agora, isso quer dizer que eu estou abrindo mão de disputa judicial? Lógico que não. A gente não está abrindo mão de disputa judicial nenhuma aqui. Agora, só que a gente não tem governabilidade sobre isso. Onde a gente pode atuar, onde a FUP e os sindicatos podem atuar, é nisso aqui, pessoal. Quando a gente não tiver mais salário da PET para contribuir com essa porcaria, vai acabar, rapaz. Sim. Mas isso não acontece, esse cenário não acontece, porque sempre tem a metade da conta que é da Petrobras. Então, o que vai acontecer, vamos hipoteticamente aqui, num absurdo, vamos trabalhar com o absurdo, que vai vindo extra e vai comendo. Mas como a Petrobras sempre tem que pagar a metade, você vai acabar sempre tendo um benefício para receber, que é o valor que a Petrobras colocou. Sempre vai ter um resíduo lá para você receber, não tem jeito. Vamos vender todos os patrimônios que a Petros tem hoje e divide para quem é associado. Olha aqui, ó. PC. Eu vou passar aqui para a mesa. Isso. A proposta do companheiro aqui. Não, mas isso é bom ele falar, tem que falar mesmo. O que ele falou aqui, vender patrimônio, chama-se retirada de patrocínio. Certo? Onde é que já aconteceu retirada de patrocínio no plano Petros? Aconteceu na Copene, na Copesul e na PQU. Na Copene da Bahia, eu vivi diretamente essa situação, porque eu era diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia. E quem foi, na época, que a Odebrecht comprou a parte da Petrobras na Copene, e a Odebrecht passou a ser o sócio majoritário da Copene, aí a Odebrecht criou a Braskem, começando pela Copene. O então empregado lá da época da Copene, que estava no sindicato junto comigo, era Rui Costa, que é o atual governador da Bahia. Certo? Rui Costa perdeu o plano Petros dele. E não pode fazer nada. E por quê? Por causa da retirada de patrocínio. Então,
que é que aconteceu? Pegou a Odebrecht, nova controladora da Copem, e disse, ó, eu não vou mais patrocinar o plano Petros. É um plano caro e eu não vou patrocinar. Eu tenho um plano meu aqui chamado Odeprev, que é 10 por 1, né? Você coloca R$1, a Odebrecht bota 10 centavos na conta individual, um plano de CD, e eu só vou patrocinar esse plano. Então, eu estou retirando o patrocínio do plano Petros da Braskem, que antes era um plano Petros só. Quando veio as privatizadas, no governo Collor, aí, em 2002, já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, fizeram a separação de massa lá e acabou o plano Petros e passou a existir o plano Petros do sistema Petrobras e o plano Petros de cada empresa privatizada. E aí a Odebrecht, quando ganhou o controle da Copem, fez a retirada do plano Petros da antiga Copem Braskem. Tirou o patrocínio. Fez o quê? Calculou o compromisso que o plano tinha com cada um, individualmente. Como é que faz esse cálculo? É difícil de fazer? Não. Vou pegar o exemplo aqui dos R$10.000 de benefício. Como foi que ele calculou? Ele pegou R$10.000, projetou na expectativa de vida de cada um, e aí aplicou o deflator da taxa de juros. Ou seja, eu somei todos os benefícios até a data da expectativa de vida, esse valor total eu apliquei a deflação, eu apliquei o deságio baseado na taxa de juros do plano. E paguei à vista. Como o plano tinha déficit, a Braskem teve que complementar o valor do déficit. Só que naquela época, pessoal, a legislação permitia, na retirada de patrocínio, que como a retirada de patrocínio era interesse da patrocinadora, se o plano tivesse déficit, ela tinha que bancar o déficit. Agora é meio a meio o déficit. Então, eu não tenho dúvida que se essa legislação lá na época da Braskem estivesse valendo hoje, talvez eu tivesse aqui hoje dito para vocês, é melhor a gente negociar com a Petrobras, retirar de patrocínio, divide o patrimônio do plano Petros, ela banca lá os 27 que está faltando, e cada um pega o seu quinhão lá, bota no Brasil Prev, bota em imóvel, bota no que quiser. No meu caso, por exemplo, eu ia colocar o dinheiro todo no Petros 2, que eu já estou lá. Era isso que eu vou fazer. Para mim, era excelente. Para o pessoal da Ativa, que está no Petros 2, excelente se fosse isso. Mas não tem mais essa regra. Tem a regra de retirada de patrocínio? Tem. Mas vai dividir o déficit. Não vai a patrocinadora assumir o déficit integral. Então, de qualquer forma, você acaba pagando o déficit. Só que à vista. Concorda? Você vai pegar metade do déficit e vai abater do patrimônio, né, do plano, você, na prática, está fazendo o quê? Está pagando o déficit. É isso que está acontecendo. Olha, abatendo patrimônio não, vírgula. O patrimônio já está faltando, então não vai bater nada, porque já está faltando. Pega esse patrimônio e faz a divisão. É isso. Passar aqui para o Tonhão e para as próximas perguntas. Gente, seguinte, companheiros, autoritariamente a mesa vai aqui abrir para as perguntas, mas autoritariamente a mesa quer fazer duas perguntas ao companheiro. As perguntas porque tem a ver com o esclarecimento para os companheiros aí, tá, gente? Então, eu acho que é importante, que eu acho que na fala o PC pode ter passado e não ter ficado claro. Então, o primeiro é o seguinte, deixar claro aqui. Hoje nós temos duas alíquotas, né, que incidem sobre os nossos descontos a Petros, descontos normais. Uma alíquota de 11% e uma outra de 14,9%. Então, pelo PC, aí, pelo que eu já sei preliminarmente, mas é bom que fique claro, tá, que acabaria essas duas alíquotas e a próxima alíquota seria unificada, tá, em cima de 50% do maior valor, do 14,9%. Então, hoje, quem paga a alíquota de 11%, na realidade, o aumento para ele é bem maior do que 50%. Tá? É bom que fique claro, para que não haja aqui negócio amigo. É isso mesmo, PC?
nessa apresentação não tem aqui as outras providências necessárias que precisa para poder dar sustentabilidade para o Plano Petros e evitar novos déficits futuros. Então, além dessas mudanças regulamentares que eu mostrei aqui, porque tudo vai ter que ser mudança de regulamento com adesão individual, concordando, tem outros itens que precisam mudar no regulamento. Um deles é esse que o Tonhão citou. Na nossa proposta não vai ter mais duas alíquotas. Vai ser uma alíquota só, 14,9, majorada em 30%. Ou melhor, agora em 50%. Agora em 50%. Detalhe, quem paga 10 vai passar para 14,9, mas o reajuste dele também vai unificar. O reajuste dele hoje é na data do reajuste do INSS, em janeiro. Quando passar para 14,9, a data de reajuste dele vai passar para setembro, vai antecipar, que é a mesma data base de quem paga 14,9. Então, você vai unificar as taxas e tem que ser mudança de regulamento. Aí, a outra providência necessária. O pessoal da Ativa, hoje, o ativo mais novo tem 47 anos. A sua companheira tem 44 anos de idade. Ela provavelmente vai ser a última sobrevivente do plano. Isso significa que o plano vai pagar benefício para o último sobrevivente até 2096, se a tábua estiver correta. Tá? Se ele, até completar os 55 anos de idade, ele mudar de companheira para uma de 20 anos, por exemplo, aí o plano vai pagar benefício para o último sobrevivente até 2120. Tá? Então, e no caso do aposentado, se ele fizer a mesma coisa, ele paga uma taxa extra, porque ele mudou para uma companheira que tem uma idade mais nova, isso vai onerar o plano. Ele pode mudar? Pode, mas vai pagar uma joia, vai pagar uma taxa extra. O caso do aposentado. Isso vale desde 97. Eu já respondo. O companheiro da Ativa não paga essa taxa. Então, vocês viram o impacto da mudança da família real. 5 bilhões e 200. Todo mundo ficou em dúvida com relação a esse impacto. Foi feito um recadastramento na Petros por conta disso. O recadastramento foi feito e agora está sendo feita uma auditoria nesse recadastramento. Mas o valor resultante do novo recadastramento deu uma diferença de 100 milhões, 200 milhões. Hein? Tá? Então, ou seja, mais ou menos bateu com a revisão que foi feita. E o recadastramento comprovou isso. A necessidade de recalcular o impacto da família real no plano. Então, já está todo mundo recadastrado, já está todo mundo com seus dependentes definidos. No caso da Ativa, tem que implantar a mesma prática que veio através da Resolução 49, lá em 97, para o aposentado, tem que implantar agora para o pessoal da Ativa. Porque, senão, no futuro, vai ter novos déficits do plano. O coletivo assumindo o custo individual de uma mudança lá de composição familiar. Certo? Então, essa é outra providência necessária, estabelecer a joia para o ativo se ele mudar a sua composição familiar atual, que é o mesmo que já vem sendo praticado com o aposentado desde 97. Essa é outra providência. Outra providência necessária, a taxa, essa que eu falei, 14, que vai unificar, ela não pode ficar dentro do regulamento. A única coisa que tem que ficar dentro do regulamento é a paridade com o aposentado e pensionista, paridade integral. Porque essa paridade foi outro ganho enorme do acordo que a gente fez em 2008. Porque antes a Petrobras só fazia paridade com a Ativa. Então, imagina, só para você ter ideia, o que é que significaria isso hoje. Antes disso, sobre a taxa de modalidade, é tudo média, tá? Para quem aposenta com 55 anos, é 86, 83 o homem, 86 a mulher. Sim. A tábua
Sim, mas se tiver filho também, bota... Como quem disse que não tem? Lógico que tem. Lógico que tem filho. Até os 18 tem. Até 21 tem. Sim, aí acaba. Companheiros. Mas aí você vai passar. Até. Por isso que tiram a média. PC. Então, vamos lá. Eu estou falando, pessoal, a tábua de mortalidade ela funciona assim. Quem chegar aos 55 tem uma expectativa média de vida de 86. Quem chegar aos 56 tem uma expectativa média de vida de 87 alguma coisa. E aí vai indo. Então, a tábua, por exemplo, prevê quem chegar nos 101, 102 anos, está com expectativa de vida até 103 anos. É assim que funciona a tábua de mortalidade. Agora, essa tábua, para ninguém achar que tem bola de cristal aqui, ela é ajustada todo ano. Todo ano ajusta a tábua. Por quê? Porque você verifica os óbitos que teve para trás, tira a média dos óbitos e verifica se a tábua está aderente. Se a tábua não estiver aderente, ela é modificada para cima ou para baixo. Então, a tábua é uma média. Não quer dizer que todo mundo vai morrer naquela data. Uns vão morrer depois daquela data, outros vão morrer antes daquela data. A tábua é uma média. E essa média, todo ano, é revisada, de acordo com os óbitos que vão ocorrendo. Como o Plano Petros ele já tem 45 anos de existência, tem 65 mil aposentados, antigamente a Petros usava tábua estrangeira, tábua dos Estados Unidos, a T2000, GAN 71, EB7, etc, etc. Hoje, a Petros usa uma tábua que é a sua própria experiência, porque pelo tempo que o plano tem, ela já tem um volume de óbitos para fazer uma estatística extremamente confiável.